Gente, aqui é a Ana Luísa do MD Books e eu espero muito que esteja tudo bem aí com vocês, que vocês estejam se cuidando em casa. E se tu é novo aqui, seja muito bem-vindo a esse canal que ama literatura. E hoje eu vim trazer um vídeo diferente pra cá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como tornar a leitura um hábito. Pra quem viu os vídeos antigos deve estar estranhando a minha troca de visual, mas é porque eu tava enjoada daquele cabelo comprido, meu cabelo é enorme e eu sempre usei ele daquela forma e eu tava muito enjoada dele, então resolvi cortar, fui no salão e cortei e eu tô amando muito mais ele assim, acho que combinou bem mais comigo. E pra quem é novo aqui não deve estar estranhando, mas quem assistiu os vídeos antigos sabe que eu tinha um cabelo enorme de grande e agora ele tá curtinho e eu acho que ele vai continuar assim por um bom tempo porque eu gostei bem mais dele dessa forma agora. Então, gente, eu fiz um vídeo pra cá uma vez que era na verdade uma tag, a tag Como Eu Leio, e aquela tag tipo, teve muita gente que gostou. E, na verdade, era mais uma conversa, né? Que nem eu comentei na tag, mais uma conversa de leitor para leitor. Então, eu resolvi criar uma nova playlist aqui no canal. O nome dela vai ser esse, de leitor para leitor. E nessa playlist eu vou colocar vídeos, não tanto de dicas literárias, mas de dicas de leitor para leitor. Acho que não sei se tá dando pra entender, mas tô tentando. Tipo, o vídeo de hoje vai ser como tornar a leitura um hábito. Então, eu já tenho outras ideias de vídeos nesse estilo, benefícios da leitura, hábitos de leitores, essas coisas assim. Não vai ser tanto dica literária, vai ser mais uma conversa realmente de leitor para leitor sobre literatura, sobre livros, sobre o ato de ler, né? Sobre nossa paixão pela leitura. Então, eu vou criar essa nova playlist aqui. Eu espero muito que vocês gostem, porque eu fiquei bem empolgada com ela. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o hábito da leitura, como tornar ela um hábito, e eu espero muito que as dicas ajudem vocês aí de casa. Galera, vai ser 10 dicas, e a primeira dica é que vocês sempre tenham um livro próximo a vocês. Mesmo que seja leitura obrigatória. Peguem um livro na biblioteca, essas coisas assim. Eu aconselho a começar a entrar no meio da literatura por livros físicos. Eu acho que eles trazem mais emoção do que os livros digitais, sabe? Do que em PDF. Eu vejo pela minha experiência como leitora que eles trazem mais emoção, que eles fazem a gente ter mais vontade de entrar na história do que os livros em PDF. Eu não sei como vai ser para vocês. Se quiserem começar por PDF, comecem também. É só uma ideia, uma dica que aconteceu comigo. E a partir do momento em que o livro está próximo a vocês, assim, no maioria dos momentos, vocês passam a ter mais vontade de continuar a ler aquela história, sabe? Isso é pelo menos o que dizem as pesquisas. Eu não sei se vai funcionar com todo mundo, mas pelo que eu já li sobre isso, ter um livro próximo a si faz com que tu tenha mais vontade de continuar aquela história e de saber como ela vai terminar. Então eu espero que essa dica funcione para vocês. Eu não sei se vai funcionar com todo mundo, mas é uma dica bem legal, que eu achei bem interessante. Gente, se não for uma leitura obrigatória, tentem encontrar um gênero que vocês gostem. Eu aconselho a começarem por filmes que vocês gostem, sabe? Se tu gosta mais de fantasia, de filmes de fantasia, então começa lendo fantasia. Se tu gosta mais de filmes históricos, filmes verídicos, começa com livros assim, entende? É muito mais fácil tu gostar de ler se tu começar por uma coisa que, de certa forma, tu já gosta, sabe? Um assunto que tu já tem interesse. Se tu gosta mais de comédias românticas, vai para livro de romance, vai para chiquilite. Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês, porque geralmente funciona e acho que vai facilitar bastante o início de vocês. A dica número 2 seria para vocês estabelecerem uma meta. Então, seja a meta que for, eu vou ler 5 páginas no dia, eu vou ler 10 páginas no dia, eu vou ler um capítulo por dia. Quando eu comecei a ler mais continuamente, eu tinha a meta de ler um capítulo por dia. Então, tipo, se o livro tinha 38 capítulos, eu ia levar 38 dias para ler ele, sabe?
E essa é uma meta bem legal que eu aconselho pra vocês, mas dá pra vocês colocarem a meta que vocês quiserem, seja por página, seja por tempo. Eu vou ler 20 minutos por dia, meia hora por dia. Vocês têm que estabelecer a meta que vocês acham que vai ser melhor para vocês, que vai se enquadrar melhor no cotidiano de vocês. E a terceira dica é para vocês não desistirem até encontrar o gênero certo de vocês. Isso entra muito em contato com a primeira dica que eu falei, né? A primeira dica não, mas um dos primeiros conselhos aqui que eu dei, que era para lerem livros relacionados a filmes que vocês já gostem. Então, tentem começar por isso, acho que vai funcionar bem legal, assim. Se vocês gostam de filmes de suspense, filmes de terror, comecem por livros de suspense, livros de terror. Acho que funciona bastante, assim, para a maioria das pessoas. E acredito muito que vai funcionar pra vocês. Mas se não der certo, gente, não desiste, tá? Existem muitos livros nesse mundo. Então, não desistam até encontrar um livro que funcione pra vocês. Porque com certeza vai ter. Algum livro vai funcionar pra vocês. Então, não desistam. E não se obriguem a ler o livro, sabe? Ai, eu comecei esse livro, eu tenho que terminar. Gente, eu fazia muito isso. E isso é muito ruim. Isso machuca muito o nosso psicológico, assim. Eu chegava num ponto de que eu parava de ler o livro na metade e começava do início de novo. Sim, eu já fiz isso porque eu não tava gostando, mas eu achava que o problema era comigo e eu tinha que terminar aquele livro porque era impossível uma pessoa começar um livro e não terminar. E isso é ridículo, gente, isso não existe. Se tu não tá gostando do livro, não te cobra, tá? Para e começa outro diferente, outro que te interesse mais. Isso não tem problema nenhum, isso é do ser humano. A gente não tem obrigação de gostar de tudo. Então não se obriguem, assistam resenhas dos livros que vocês têm ideia de ler. Tem várias resenhas aqui no canal, tem uma playlist só de resenhas. Então assistam resenhas para vocês terem uma ideia mais ou menos de como o livro é, para ver se vai ser, né, do interesse de vocês. A quarta dica é para vocês não se cobrarem tanto. E isso, né, também conecta muito com a terceira dica, mas gente, a leitura, ela tem que ser por prazer, tá? Então, não fiquem frustrados, não fiquem bravos se não terminar no prazo que vocês queriam. Quando estabelecerem metas, se não conseguir cumprir a meta naquele dia, não se zanguem com vocês mesmos, sabe? Não se cobrem. A leitura, ela é por prazer, ela é um hobby, ela é uma coisa que a gente faz para se sentir bem, não para se frustrar. Então não se cobrem, deixe ela florescer da maneira que tem que ser. Vocês têm todo o tempo do mundo para terminar o livro. E se não estiverem gostando, não esqueçam que vocês não têm obrigação de terminar. Não se cobrem, tá? É por prazer, não é por obrigação. A quinta dica na verdade, são dois conselhos. Um eu até já dei juntamente com a terceira dica, mas não custa falar de novo aqui pra vocês, que é busque resenhas dos livros que vocês se interessam e também converse com pessoas que já sejam leitores mais ativos, sabe? Então, conversem com eles, falem pra eles do que vocês gostam, peçam ideias, peçam dicas. Se alguém quiser uma dica minha, pode me pedir, gente. Eu adoro dar dicas de leitura para as pessoas. Mas se vocês têm outros amigos que gostam de ler, gente, conversem com essas pessoas, perguntem dicas, perguntem ideias. É muito bom, assim, a gente tirar ideias com outras pessoas sobre livros, ainda mais livros que a gente tem interesse em ler. Então, não fiquem com vergonha de fazer isso. Isso é uma coisa que faz muito bem pra quem tá começando a ler, fez muito bem pra mim também. Então, essa é uma dica bem legal que eu deixei pra você. Se alguém que tiver interesse em conversar comigo sobre isso, pode me mandar mensagem no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição. Me manda lá no direct. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você sobre isso. Fico muito feliz de quando as pessoas me pedem dicas assim. Eu adoro dar dica de leitura, adoro conversar sobre isso. Então, não sintam vergonha, tá? Converse com pessoas que gostem de ler, que vai fazer muito, muito bem pra vocês. Gente, a sexta dica é pra vocês lerem contos, tá? Porque existem vários e vários livros de contos. Eu tô pensando até em trazer um vídeo pra cá sobre isso. Mas os livros de contos, gente, eles são várias histórias
e são histórias mais pequenininhas, então é muito mais rápido de ler e tu sente uma satisfação maior, porque tu vê que tu já terminou tantas histórias, a leitura tá indo pra frente, sabe? Então, leiam contos quem tá começando, acho que vai ser bem satisfatório. Eu sei que tem gente que não gosta de ler conto, e isso não é problema nenhum. Não vai ser isso que vai te fazer menos leitor, mas se tu te interessar, procura ler contos no início, que eu acho que vai te fazer muito bem. E a 7ª dica, gente, é assim, leiam livros que agradem vocês, tá? Parece muito com algumas coisas que eu já disse, mas é na questão de que, tipo, todo mundo lê clássico, sabe? Muita gente lê clássico, lê ficção científica, e pra eu me sentir mais leitora, eu vou ler isso. Gente, isso não existe, tá? Isso é ridículo. Ninguém vai te dizer o que vai te fazer mais ou menos leitor. Só tu pode dizer isso. Então, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema em ler ficção científica. Eu não gosto. Tanto que eu tenho 100 e poucos livros no meu quarto agora. Eu sei que só aparecem alguns aqui, mas tem mais aqui guardado. É só porque essa estante aqui, ela tá caindo. Então, eu tenho muito medo dela cair em cima de mim de noite. E por isso eu deixei poucos livros ali. E aqui não cabe mais também, então eu guardo eles em outro lugar. Mas, gente, eu tenho 2 livros de ficção científica, porque realmente não é um assunto que me agrada. Eu leio o livro muito demoradamente, porque realmente, assim, não faz muito sentido pra mim. Eu quero tentar ler, tipo, umas ficções científicas diferentes, porque eu quero dar mais uma chance. Mas não que eu ache que eu tenha que ler ficção científica, mesma coisa clássico. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de ler clássico. É muito difícil eu trazer um livro clássico aqui pra vocês. E tem alguns que eu ainda quero tentar ler, mas eu quero tentar, sabe? Se não funcionar pra mim, ok, não funcionou, eu não sou uma pessoa pra isso. Eu não sou, tipo... Esse não é o meu gosto literário, entende? Então, procurem livros que agradem vocês, não fiquem se cobrando. A 8ª dica é, gente... Quando saírem de casa, levem um livro com vocês, tá? Se não conseguirem levar dentro da bolsa, se o livro for muito grande, que nem a minha mãe, ela tenta comprar livros em edição de bolso para poder levar dentro da bolsa, sabe? Procurem livros que sejam mais acessíveis para vocês nesse sentido, mas se não conseguirem, gente, tenham livros em PDF, mas sempre tenho um livro, uma história junto com vocês. Eu muito dificilmente leio em PDF. Realmente, assim, eu prefiro o livro físico do que o livro em PDF. Eu acho que traz uma sensação diferente. Mas eu tenho vários livros em PDF baixados porque, apesar da minha preferência ser físico, quando eu saio de casa eu leio em PDF, sabe? É muito mais fácil de manusear, assim, quando eu tô fora de casa, ou quando eu não quero levar mochila, eu quero levar bolsa, o livro não cabe. Então é mais fácil de manusear. Tenham sempre um livro com vocês. Sempre, sempre, sempre. Sem contar que isso já vai entrar, né, nas metas de vocês. Vocês tinham a meta de ler 15 minutos por dia. Se vocês ficaram 5 minutos naquela fila lendo, já conta, tá? Então, gente, sempre levem um livro com vocês, tá? Isso é... Eu não sei pra vocês, mas pra mim é fundamental. Eu termino um livro em PDF, eu começo outro. Às vezes eu tô lendo um livro físico e como eu vou sair, eu baixo ele em PDF pra continuar lendo em PDF. Quando eu chegar em casa, eu faço as marcações, as coisas nos lugares que eu fiz quando tava no celular. Então, façam isso que é muito, muito importante. Claro, se não quiserem fazer, é só uma dica, tá? Mas é um conselho de amiga. A 9ª dica, gente, é leiam durante o dia. Porque estudos apontam, isso eu pesquisei, tá? Estudos apontam que quando a gente lê à noite, a gente não se concentra tanto na história quanto se fosse de dia. Porque, pelo que eu entendi, lendo à noite, a gente já tá mais cansado, tá? Do dia que se passou e tal. E a gente já tá com um turbilhão de pensamentos na cabeça de tudo que aconteceu durante aquele dia. Pode ter sido o dia mais calmo que tu teve, mas ainda assim tu vai ter vários pensamentos sobre esse dia quando chegar à noite. Então, leiam durante o dia que
vocês vão estar com a cabeça mais leve, a cabeça mais tranquila, mais solta e vai facilitar muito a leitura de vocês para entrar nesse hábito. Gente, 10ª dica, tá? Dica muito, muito, muito importante. Se tu é pai, se tu é mãe, tá me assistindo, é irmão, é avô, é bisa, é biso, qualquer um aí que esteja me assistindo, gente, incentivem a leitura para as pessoas desde jovem, tá? Eu tenho uma irmã aqui em casa e ela tem 12 anos. E desde quando eu comecei a ler, eu tento dar livros para ela, porque, gente, se vocês não incentivarem a leitura, tá? Se alguém não incentivar, essa criança, ela é muito difícil, ela vai começar a ler. E isso realmente, sabe? Pode dizer que na escola eles têm obrigação de incentivar. Não! A escola tem a obrigação de ensinar a ler, escrever, fazer conta. Agora, a escola não consegue fazer as coisas sozinha. Realmente não consegue. E a questão da leitura, a questão da paixão pela leitura, de não ver isso como uma obrigação, mas como um prazer, isso tem que vir de casa. Gente, incentivem a leitura para jovens, para crianças. Muito importante, eu quero deixar isso muito frisado, que incentivem a leitura para jovens e crianças. Incentivem, tá? Se não puderem comprar um livro, levem na biblioteca. Levem eles para conhecer a biblioteca. Contem histórias, sem precisar de um livro, mas contem histórias para eles. Ou, sei lá, se tu conseguir baixar o PDF de um livro e ler para uma criança. Gente, incentivem da maneira que vocês conseguirem, tá? Porque isso é uma coisa que a gente não descobre do nada. Isso é algo que, como dizem muitas pessoas, assim, é passado de geração. Então, por favor, gente, não deixem de incentivar. Isso é uma coisa incrível, a leitura é uma coisa incrível que acontece na gente. Quanto mais a gente lê, mais a gente deixa de ser ignorante, mais a gente tem empatia, mais a gente conhece a realidade, a vida do outro, entende as razões e sentimentos dos outros, sem contar que é uma maneira muito incrível da gente fugir da nossa realidade de vez em quando, né? Gente, vocês incentivarem a leitura para uma criança, para um jovem, isso vai fazer tanta diferença na vida dele depois que vocês não têm ideia. Então, assim, deixando bem frisado, incentivem a leitura para as crianças e adolescentes, gente, por favor. O mundo precisa disso. E, com certeza, em algum momento da vida deles, a leitura vai ser muito, muito, muito importante. Então, não deixem de fazer isso, por favor. Se tem crianças, se tem adolescentes, se tem jovem em casa, gente, não deixem de fazer isso, tá? É algo muito, muito importante. Muito, muito mesmo. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu vou, sim, criar uma playlist com esses vídeos que eu vou trazer pra cá. O nome da playlist vai ser de leitor para leitor, né? Como dicas de leitores para leitores. Então, espero muito, muito que vocês tenham gostado das dicas que eu dei aqui, dos conselhos, que tenham servido de alguma coisa para vocês, né, que tenham agregado alguma coisa para vocês. Se vocês tiverem interesse em me seguir em outras redes sociais, tem o meu Instagram, o meu Instagram tá linkado aqui embaixo. E eu ficaria muito feliz se vocês fossem lá dar uma olhada. Eu falo de leitura, falo do dia a dia, falo de muitas coisas. Tem muito, muito, muito story dos meus cachorros, que eu amo. E a gente pode conversar lá no direct, se vocês quiserem dicas de leituras, de livros. Se quiserem ter essa conversa de leitor para leitor, vão lá. Então, gente, fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana muito iluminada. Se gostou do vídeo, curte aqui, compartilha com os amigos, se inscreve aqui nesse canal maravilhoso que ama literatura e que vai trazer várias dicas literárias aqui para vocês. E é isso, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.